Dr. Menezes, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Dr. Sidney Menezes. Claro que sim, Elsa. Meu nome é Sidney Menezes, eu sou advogado, sócio fundador do escritório de advocacia Choi e Menezes. Estamos localizados na cidade de Miami. Eu sou advogado licenciado nos Estados Unidos há 23 anos. Eu morei no Brasil quando era pequeno, razão pela qual acho que aprendi a ler, falar e escrever português relativamente bem. Muito bem. Eu sou originariamente de Nova York. Uhum. E justamente pelo fato de que eu aprendi a falar vários idiomas, o espanhol é outro idioma que nós acabamos aprendendo ao longo da nossa estadia aqui na Flórida, nós resolvemos, há mais de 20 anos, montar um escritório de advocacia que fosse guiado à representação dos interesses de um estrangeiro nos Estados Unidos. Por quê? Porque o estrangeiro, quando quer fazer negócios em outro país, se sente, muitas vezes, amedrontado, tem inquietudes com relação à segurança dos serviços que vão ser feitos, a Sim. competência de quem vai preparar, a própria comunicação com o profissional, obviamente, é super importante. Então, o que nós decidimos fazer é justamente trazer para a nossa comunidade, basicamente latina, todos os meus clientes são basicamente latinos, do México até a Uhum. Argentina, com uma ênfase muito grande, obviamente, no Brasil, razão pela qual nós estamos fazendo esse evento hoje, ao vivo, em cores em português. Sim. Mas, basicamente, o intuito de fazer o quê? De poder prover a esses clientes todos os tipos de serviços legais que os clientes estrangeiros precisam nos Estados Unidos. Para que vocês tenham uma ideia, a área abrangente de serviços que nós atuamos é muito longa. Nós trabalhamos com Uhum. imigração, trabalhamos com negócios, trabalhamos com litígio, trabalhamos com acidentes, com proteção patrimonial, blindagem patrimonial. Hoje, obviamente, o foco é a parte de investimento em imóveis, que também é uma área muito grande da nossa atuação. Na verdade, Elsa, parte do que a gente faz com imóveis, você sabe que às vezes acaba indo para outras áreas também, como compra de negócios, vistos para os Estados Unidos e coisa e tal. Mas Sim. para fazer esse evento ser bem conciso e ser bem interessante para aqueles que estão participando hoje em português, nós vamos falar, como você sabe muito bem, exclusivamente da área de investimento em imóveis nos Estados Unidos. Essa é a pauta do nosso webinar de hoje. Sim, sim, claro. E maravilhoso, bom saber todo o trabalho que vocês fazem aí, né? Você com o seu time aí no escritório e, consequentemente, né, podemos fazer outras lives, dependendo se as pessoas têm necessidades de saber mais assuntos, igual você falou, a respeito de visto, a respeito da blindagem de patrimônio, né? São tantas coisas que o escritório de vocês oferece que isso é maravilhoso, saber que conversando com uma pessoa a gente pode ter tantas informações assim, né? Será um prazer ter você aqui novamente com nós e abrangendo outros assuntos, né? Claro que sim. Hoje vamos falar exclusivamente sobre a área de imóveis, que Sim. ela por si só já é um pouco complexa. Então, o que nós vamos tentar fazer Uhum. é desmistificar essa informação, simplificar para as Uhum. pessoas que estão participando desse webinar e passar a vocês, sobretudo aqueles que não têm experiência, informações que vão ser muito valiosas para que vocês façam investimento em imóveis nos Estados Unidos, tanto comercial quanto residencial, de forma segura. Parte da informação que Perfeito. vocês vão assistir hoje, e vale a pena ficar até o final, vocês vão aprender Sim. informações muito valiosas que, inclusive, pessoas que já investiram na América fazem consultas conosco e eu descubro que a informação que fizeram para eles, a estrutura que fizeram para eles não estava bem feita. Então, vale a Nossa. pena ficar de olho, prestar atenção no que a Aham. gente tem para falar. Não, com certeza. E esse é um dos motivos do porquê que eu decidi fazer essas lives, né, trazendo profissionais de cada área para educar os clientes, né? Não durante ou quando estiverem tentando já fazer ali a compra da sua casa, do seu investimento, mas tentar educar esses clientes antes que isso aconteça, né? Facilita a vida deles, ou encurta o trajetório, né? E a gente consegue fazer com que essa pessoa realmente esteja segura daquilo que está fazendo. Então, para começar, quais são os pontos básicos que um investidor ele precisa, tanto um americano como um investidor fora do país, para poder adquirir um imóvel aqui nos Estados Unidos? Então tá. Eu vou começar falando sobre aquilo que geralmente me perguntam a respeito. Por quê? Porque Uhum. pessoas
assistindo algum vídeo no YouTube, ou então porque tem algum amigo que já investiu aqui nos Estados Unidos, ou acabam se Sim. relacionando com corretores de imóveis que muitas vezes têm uma visão um pouco superficial sobre o assunto e nos Uhum. dizem o seguinte: eu estou, Sidney, eu sei que para poder investir em imóveis nos Estados Unidos é um investimento que eu estou fazendo financeiro, eu tenho que ter uma empresa. Essa informação procede? Sim, essa informação procede. Você não deve investir em imóveis nos Estados Unidos a nível pessoal. Uma das razões, um dos pontos básicos pelos quais eu estou fazendo essa afirmação é pelo fato de que, no momento em que você compra esse imóvel em nome da pessoa física, você tem seu nome em todos os registros públicos e, Uhum. consequentemente, qualquer problema que você possa vir a ter com relação a esse imóvel é de responsabilidade sua e da sua Ok. família diretamente. Então, tendo pelo menos uma empresa, você já cria aí uma camada de proteção. Agora, o grande X da questão que nós vamos abordar nesse webinar de hoje é que tipo de estrutura societária Sim. deve ter um estrangeiro nos Estados Unidos quando investe em imóveis. E acho que aí vocês vão aprender alguns comentários bem interessantes, ao contrário do que as pessoas geralmente escutam por aí. Outros pontos Uhum. básicos que o cliente deve levar em consideração seriam, além da proteção patrimonial, a melhor estrutura a ser formada para que você pague menos imposto nos Estados Unidos. E número 3, que tipo de blindagem patrimonial você pode criar junto à aquisição do seu imóvel nos Estados Unidos para você estar protegido contra, presta atenção, o imposto de herança, que também vamos falar nesse webinar de hoje, e é um dos pontos, se não o mais importante, certamente um dos mais importantes desse webinar de hoje. Ah, tá. Então, só recapitulando, você disse que a importância de ter uma empresa, abrir uma empresa aqui para investir, pessoa que não é americano, seria para proteger a família, seria a questão do imposto de renda, e qual que é a segunda? O terceiro ponto que a gente mencionou bem rapidamente, que é super importante, é a questão da proteção contra o impacto do imposto de herança nos O Estados Unidos imposto em de caso de falecimento. herança. Isso. Uhum. Ok, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. E quais são os tipos de empresas que podem ser abertas aqui para poder proteger esse investidor aqui que vai comprar o imóvel? Então vamos lá. Como eu disse antes, é muito comum nós recebemos clientes que querem fazer uma Uhum. consulta legal conosco e nos pedem para que nós possamos fazer a estrutura necessária para eles comprarem imóveis. Precisam da nossa Aham. assessoria também na representação, o que a gente faz também, a gente representa o cliente para comprar, vender imóveis. E, invariavelmente, nessas consultas iniciais, o cliente já tem mais ou menos uma noção de que ele deve ter uma empresa. E a pergunta que eu Ok. ouço com mais frequência é: que tipo de empresa americana eu devo ter? Isso é o que pergunto a alguns dos clientes. Uhum. Outros clientes, o que eles fazem é, eles me perguntam, doutor Sidney, quanto o senhor cobra para montar uma empresa LLC? Eu acho que essa definição do que é uma LLC, todo mundo já deve ter escutado pelo menos uma ou duas vezes, né? Aham. Agora, não necessariamente, esse é o trabalho que eu faço durante a consulta legal que eu ofereço para os nossos clientes. Não necessariamente a LLC é o melhor veículo sempre para você comprar imóveis nos Estados Unidos. Então, Uhum. quando você me pergunta quais são os tipos de empresas americanas disponíveis para formação na América, você tem a LLC, que é o chamado exemplo clássico, que é o que todo mundo conhece, mas ela não é a Sim. única forma de estrutura societária que você pode montar. Muitas vezes, vale mais a pena você montar uma empresa chamada corporation, a corporação. Tá? Então, Ok. essas são as duas formas de estruturas societárias que existem para você investir no imóvel. Então, aí nós já acabamos com o primeiro mito, que não necessariamente todo mundo precisa ter uma empresa LLC. Aliás, muitas vezes, ter uma empresa LLC é até ruim para a pessoa. Então, existem dois tipos de estruturas societárias básicas para um estrangeiro adquirir imóveis nos Estados Unidos, que seria uma LLC ou uma empresa corporação. Então, dependendo quando o cliente chega e começa a falar um pouco da situação dele, financeira, o que ele procura, o que ele que é o motivo da compra desse imóvel, aí você orienta ele qual que seria o melhor caminho, se é a LLC ou a corporation? Exato. Parte dessa consulta legal que nós oferecemos aos clientes envolve várias perguntas que a gente faz. Qual é o uso que Uhum. você
você vai ter dessa empresa? Da onde vai ficar o dinheiro que você vai receber depois do pagamento dos impostos? Você vai repassar de volta para você, vai ficar na conta bancária da empresa. Número 13, muito importante, quem são os membros da sua família? Quem Ok. participam Uhum. desse investimento junto com você? Direta e indiretamente, muitas vezes o meu Sim. cliente, ou a minha cliente é casado ou é casada, tem cônjuge, tem filhos, e, no entanto, um só desses cônjuges está fazendo aporte de capital nos Estados Unidos. Tudo isso tem que ser analisado Uhum. por um advogado, não necessariamente por alguém que começa a fazer um trabalho simples. Por exemplo, tem muita gente que paga para um contador fazer empresa. Pessoal, montar empresa significa oferecer conselho legal para as pessoas. Quem deve montar empresa é um advogado, não um contador. Lembre-se disso. Tá? O contador é a mesma Oh, pessoa que faz uma análise profunda nos meandros, nos modos que eu estou mencionando para vocês, para que a melhor estrutura societária seja uhum. formada, inclusive para benefícios tributários que serão atribuídos a essas empresas. Ok. Então aí já fica a grande primeira dica já da noite. Procura um advogado, não o seu contador. Vamos deixar Assim, isso já separado. Cada profissional cuida da sua área, certo? exatamente, com certeza. Ok. E nós temos aqui uma pergunta do Madeira Juarez, que ele está perguntando como que uma pessoa que mora fora dos Estados Unidos poderia abrir uma empresa, LLC, sem os documentos devidos? Ok. Essa é uma boa pergunta. Uhum. Existe uma coisa boa pelo advento de ter ocorrido a pandemia há Ok. quase 4 anos atrás. Se houve uma coisa boa, que isso foi uma tragédia para todo mundo, obviamente, cujos efeitos a gente continua sofrendo até hoje. E acho que vão continuar por mais algum tempo. Mas se houve algo bom que aconteceu durante a pandemia, que todos Uhum. os profissionais, todos os negócios tiveram que se adaptar, é a nova realidade de nós trabalharmos de forma remota. Então, hoje, Uhum. tanto eu como advogado, como você, Elza, como corretora de imóveis, nós Sim. podemos aqui, dentro desse live, muito tranquilamente confirmar para todas as pessoas o seguinte. Primeiro, o processo de formação de uma empresa nos Estados Unidos nós podemos fazer de forma remota. Você não precisa estar Hum. fisicamente presente nos Estados Unidos. Número 2, o processo de você comprar um imóvel nos Estados Unidos tampouco exige a sua presença física aqui nos Estados Unidos. Tanto eu, Sim. quanto você e sua equipe sabemos trabalhar de forma remota. Inclusive, Sim. eu posso ir até além. Eu já representei clientes estrangeiros que comprar imóveis nos Estados Unidos sem sequer terem visto o imóvel. Sim. Eles Verdade. simplesmente contrataram um corretor, uma corretora como você. A Aham. corretora tirou fotos, mandou os relatórios, fez um vídeo, o cliente gostou e nós fizemos todo o processo de formação das empresas, assim como o processo de representação, preparação dos documentos, que a gente chama do closing, para escrituração do Aham. imóvel, tudo remotamente. Então, montar uma Sim. empresa nos Estados Unidos é um processo muito simples. O que a gente faz é nós mandamos para o cliente a relação de documentos que eu preciso receber, fotocópias, não preciso de documentos originais, mas os formulários do meu escritório, o cliente preenche essa informação, devolve para nós e todo o trabalho de formação de empresas aqui nos Estados Unidos é feito de forma remota e através de e-mails, de WhatsApp Uhum. e, quando necessário, através de FedEx ou UPS. Ah, interessante. Então, não, os documentos, vamos supor assim, dos brasileiros. Então, você pede documentos brasileiros para eles. É isso que seria o necessário Vamos para dizer abrir que essa nós companhia. precisamos, a maioria dos nossos clientes nos vai prover documentos do Brasil, mas alguns têm Sim. situações inusitadas, porque, por exemplo, um dos requerimentos que nós precisamos para poder montar as estruturas que a gente faz é uma carta de referência bancária. Então, o que ocorre? Se o cliente tem, por acaso, uma conta fora do Brasil, então ele pode me dar uma conta, uma cópia de uma carta de referência bancária do seu banco no Uruguai, no Panamá, em Nova York, em Bahamas, Uhum. entende? Mas geralmente a Sim. documentação vem toda do país de origem da pessoa. Ok. Esses documentos, quando chegam aqui, eles são traduzidos ou eles têm que vir traduzidos? Se nós precisarmos, depende, outra vez, do tipo de estrutura que está sendo montada. Mas Sim. se traduções desses documentos forem necessárias, nós fazemos aqui com a nossa equipe no escritório. Oh, ah, vocês também têm esse serviço. Sim, para esse tipo de situação, nós oferecemos esse serviço, sim. Ah, que ótimo, muito saber. Ok.
Ah, eu acho que foi respondido, que agradeceu. Aham. Que ótimo, que ótimo. E o que mais que um cidadão e não estrangeiro deve considerar para investir em imóvel aqui nos Estados Unidos? Então vamos lá. Nós conversamos rapidamente. A gente simplesmente não tem tempo hábil para que eu possa me aprofundar Sim, dentro desse tema, mas obviamente já fica aqui uhum, dado o convite de que aqueles que quiserem marcar uma consulta pessoal conosco podem entrar em contato através da Elsa e da equipe dela, que ela vai passar os nossos de contato, e-mail, o nosso número de WhatsApp, endereço do escritório e coisa e tal. Mas sim, e todos basicamente os nós seus estamos. dados vão ficar também após a live. Eu vou colocar todos os seus dados, seu ali, pessoal, para as pessoas também entrarem em contato com Ok, você. obrigado. Mas, pessoal, quem está em contato com a gente, não se esqueçam de avisar que vocês foram referidos pela live da equipe da Elsa, para que a gente possa ter certeza a origem, né, de onde o cliente veio Isso. Uhum, a nós. Então, eu estava dizendo que o cliente, então, precisa tomar em conta que tem que ter uma empresa americana. Eu falei de uma forma uhum, superficial de que, às vezes, é bom você ter uma empresa LLC. LLC significa um Limited Liability Company, que seria o equivalente a uma empresa limitada no Brasil. Em sim, contrapartida, uma empresa corporação, que nós chamamos de corporation, seria mais ou menos o equivalente a uma empresa de sociedade de cotas fechada, vamos dizer assim. uhum, Outra, eu não vou entrar muito nos detalhes da questão tributária, que a gente faz no nosso escritório também. Com muito prazer, eu posso uhum, conversar pessoalmente com os clientes, né, um a um, sobre os prós e os contras de você ter uma estrutura ou outra. Eu vou deixar por enquanto esse assunto de lado, porque existe sim, uma outra preocupação que eu acho que é bem maior, que vocês precisam conhecer a respeito. A Elsa sabe a respeito, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês provavelmente não sabe. Então, um outro tema que deve ser levado em consideração é a questão sucessória. Tá? Então, inclusive, tem uma empresa sim. americana, que vai ser uma LLC, como você sabe, ou então uma corporação. Mas o cliente tem que tomar em conta a questão sucessória. Você sabe ao que eu estou me referindo, Elsa? Sim, eu tenho uma leve noção a respeito disso, porque como realtor eu não sei profundamente, né, como que Exato. é feito o E serviço. você não precisa saber, porque você não é advogado. Sim, Por isso, nós estamos aqui para dar o apoio. Pois bem, deixe-me exatamente. elaborar um Obrigada. pouquinho. Deixe-me elaborar um pouquinho em cima desse Uhum, tema. A questão sucessória existe da seguinte maneira. Os Estados Unidos possuem um imposto que nós chamamos de imposto de herança. Tá? Em sim. inglês, quem quiser aprender o nome desse imposto e ler a respeito, se chama Estate Tax, com E no início. ESTATE, Estate Tax. Então, o que acontece? A maioria dos países latinos tem nas suas jurisdições a existência de um imposto de herança, que é basicamente um pequeno percentual pelo qual o Estado cobra o imposto quando transmite o patrimônio do falecido para os seus herdeiros. A Uhum, média, pelo que eu saiba, no Brasil, até algum tempo atrás, era de 4%. 4% do valor do patrimônio da pessoa passa-se para os seus herdeiros através desse imposto de herança. O que uhum, acontece nos Estados Unidos é algo completamente diferente. O imposto de herança aqui nos Estados Unidos é excessivamente alto. Existe uma isenção muito. direta de US$ 60.000 só. Agora, do valor de mercado do imóvel que o estrangeiro compra. Todo valor acima de US$ 60.000 está sujeito ao imposto de herança causa mortes aqui nos Estados Unidos, que é o chamado estate tax. E esse imposto, amigos, prestem atenção, ele poderia ser de mais ou menos uns 35% até 55% do que nós Uau. chamamos de fair market value do imóvel. Ou seja, não é o valor pelo qual você comprou o imóvel, é o valor pelo qual o imóvel vale no momento do falecimento, que significa que qualquer apreciação no valor Aham, desse imóvel significa que, se você comprou um imóvel por 500 mil, ficou com ele por 2 ou 3 anos, o imóvel vale 800, e infelizmente há o falecimento de alguém, e essa transação está sujeita a imposto de herança, tem que se pagar uhum, imposto de herança por em cima dos 800 mil e não os 500 mil que eu havia mencionado anteriormente. sim, Okay? Nós incrível. estamos falando de um imposto que é bem alto. Agora, Sim, para todas as pessoas que tomaram o tempo, e eu agradeço de participar dessa live, assim como aqueles que vão assistir depois, prestem atenção que eu vou mencionar uma outra coisa que é super importante e talvez seja o ponto onde exista mais falta de conhecimento a esse respeito com relação a sistemas imobiliários. Então, vamos lá.
É bem claro para todo mundo de que essa é uma das razões pelas quais o estrangeiro não deveria comprar imóvel na pessoa física, dentre outras coisas, porque se ele vier a falecer, existe um impacto imediato do imposto de herança. Até aí, fácil de entender, né? Então, essa é uma das razões pelas quais deve ter uma empresa americana. Agora, tem uma outra coisa que é igualmente importante e muito pouca gente sabe, que é o seguinte: quando você monta aquela empresa LLC, que é o cenário que eu mais escuto com frequência, tá? E o que eu vejo os chamados contadores, né, fazerem é, eles montam uma empresa LLC e eles emitem duas cotas dessa empresa, tipo, para o marido e mulher, tá? Metade um, metade outro, 60%, 40%, 70%, 30%, 20%, 80%, 90%, 10%, o que quer que seja. Duas cotas. O que acontece é o seguinte: essa estrutura não protege o cliente estrangeiro contra o imposto de herança. Por quê? Porque as ações de uma empresa americana que possui bens raízes nos Estados Unidos, que possui imóveis nos Estados Unidos, também são sujeitas a imposto de herança. Então, para efeitos de imposto sucessorial, de sucessão, é como se o cliente tivesse comprado o imóvel na pessoa física. Então, vou repetir outra vez, porque isso é um erro que acontece com maior frequência. É muito grande. Comum a gente se encontrar, Elza, com clientes que fazem consultas conosco depois de terem comprado imóveis. A mim me dá muito pesar. Eles compram imóvel, têm escritura, aí nos encontram, pagam para fazer uma consulta conosco. Doutor Cid, está aqui os documentos da minha empresa, aqui é a escritura, me diga, por gentileza, se tudo está bem feito. Eu olho aquilo e falo: mas montaram uma empresa só para você? Meu amigo falou que precisava de uma LLC, não sei o quê. Aí colocaram as cotas dessa empresa em nome seu. Sem, infelizmente, é a mesma coisa que você tivesse comprado imóvel na pessoa física, ou seja, você não tem proteção sucessória. E aí começam, então, os problemas do cliente, porque ele acaba literalmente caindo na real, como a gente fala em português, e fica preocupado. Ele fala: puxa vida, então, se eu comprei imóvel de 500 mil, o valor do imposto, potencial imposto, seria muito alto. E aí vem a segunda parte, que a gente tem que falar sobre esse webinar, que é o que fazer a esse respeito. Né? Esse é exatamente o ponto X da questão. Acho que tanto você quanto as pessoas que estão nos escutando hoje querem saber o que fazer a esse respeito. Correto? Claro, sim. Então vamos lá. Como podemos proteger o nosso cliente estrangeiro contra o imposto de herança nos Estados Unidos, o chamado estate tax? Pois bem, deixa eu começar dizendo: não existe uma fórmula única para você resolver essa questão. Outra vez, o que eu faço como advogado eu faço sempre uma consulta legal, personalizada, customizada para o meu cliente, para que eu possa oferecer a ele opções do que deve ser feito. Eu vou falar aqui da estrutura mais simples, a mais básica, tipo assim, arroz com feijão, que todo mundo deveria ter, no mínimo, para poder ter uma proteção patrimonial. Aqui você tem, outra vez, a empresa americana que nós montamos. LLC ou Corporation, nós não vamos falar sobre a diferença delas nesse seminário, nesse webinar, porque não importa. O que eu faço é, como sócio da empresa americana, nós montamos uma outra estrutura, uma holding patrimonial. Quando você tem a holding patrimonial como sócio da empresa americana, aí você consegue o melhor dos dois mundos. Você consegue ter a empresa americana que faz com que o seu cliente pague menos impostos nos Estados Unidos. Tem a proteção pessoal que eu mencionei agora há pouco. Tá? E, em contrapartida, você tem a holding patrimonial que está acima para proteger o cliente em caso do advento do falecimento de algum sócio da empresa. Então, essa é a estrutura mínima, básica, que todo mundo deveria ter para fazer, então, um investimento em imóveis nos Estados Unidos de uma forma mais abrangente, de uma forma mais completa, mas, obviamente, cuidando e resolvendo todos os potenciais problemas, sobretudo aqueles principais que poderiam ocorrer em caso de haver algum tipo de mudança pessoal na vida de cada um a partir do momento em que eles compram um imóvel. Ok. Então, deixa eu ver se eu consegui pegar isso direitinho. Independente da pessoa ter uma LLC ou uma corporation, a melhor coisa que seria é ter o holding. Por em cima, correto? Você não deve ter só uma corporation, você não deve ter só uma LLC. A mim não me importa quantos sócios devam ter nessas empresas. Muitas acham, eu tenho 3, 4, 5 sócios. Nenhum de vocês tem proteção
sucessória. Ok. Entende? Aí, às vezes, eu digo, bom, mas quando eu diluo as cotas, o imposto é menor. Sim, o imposto é menor. Mas o que as pessoas também não pensam, Elsa, isso nem estava no programa para a gente discutir, mas eu vou falar, mas o que as Sim, pessoas não claro. pensam também a longo prazo é Uhum. como é feito, como você acha que é feita a distribuição de cotas de uma empresa americana que tem imóveis cujo sócio era um estrangeiro e faleceu? Então, isso é outro ponto que as pessoas não sabem. Então, a empresa tem 2 sócios. Aí vinha falecer um dos sócios. Tudo bem. Aí você tem Ok. um certificado de ações, que seria mais ou menos isso daqui. Aí a pergunta é, como você acha que esse certificado de ações, que estava em nome, por exemplo, do esposo, seria transferido, por exemplo, para a esposa, para que ela pudesse ter controle 100% do patrimônio? Eu vou dizer para vocês como, porque eu faço isso no meu escritório também. Ok. Nós temos que abrir uma ação de inventário nos Estados Unidos. Uhum. Temos que inventariar a cota da ação, a cota da Sim. empresa americana. Tá? O Uhum. juiz americano, quando ele souber que o portador dessas cotas, ou o sócio dessas cotas era estrangeiro, vai mandar abrir o inventário. No Brasil, Ok. você vai ter que fazer um inventário dessas cotas. No Brasil, você vai ter que levar a existência dessas cotas à empresa americana para o inventário brasileiro. E você vai ter que pedir um despacho judicial do juiz do Brasil, da vara de família e sucessões, que possa vir a designar quem são os herdeiros do meu cliente, das cotas do meu cliente nos Estados Unidos. Depois que você Uhum. tiver esse despacho, a gente traz Uhum. ele para os Estados Unidos. Ok. A gente faz esse despacho judicial através de tradução juramentada, consularizada, essa coisa toda. A gente faz essa ordem judicial participar do litígio, do processo nos Estados Unidos, do processo de sucessão aqui nos Estados Unidos, e a gente pede para o juiz americano otorgar a determinação de como transferir a cota dessas Uhum. ações para os beneficiários de direito. Então, você imagina quanto Interessante. tempo isso vai levar para acontecer e quanto dinheiro Aham. vai custar para você ter todos esses documentos, sem contar que ainda assim a gente tem que fazer o imposto de herança sobre aquela participação que havia daquele falecido. Então, você veja o tamanho do potencial problema quando o É. cliente não se protege de uma forma mais completa. Não, a complexidade, né, do caso, muitas pessoas chegam ao ponto até de desistir, né, que falam, não, isso aí nunca vai acabar, isso aí é muito complicado. Então, não tem a noção, né, de se a pessoa começar a se, da maneira correta, olha a dor de cabeça, né, que vai ser deixada, né, de acontecer lá futuramente, se vier acontecer. Nossa, muitas informações maravilhosas. Muito obrigada. Se você quiser escutar uma história até real, mas triste sobre Uhum. o assunto, eu posso falar rapidamente. Há Sim, sim, muitos por anos favor, atrás, claro. eu representei uma senhora da Colômbia que veio para o nosso escritório Sim. fazer uma consulta e ela me disse que eles possuem um imóvel aqui em Miami Beach que valia Uhum. uns 400, 500 mil dólares. Esse imóvel, eu não os conhecia, eu não os representei, eram 2 estrangeiros, e o imóvel estava em nome dos dois, do esposo e da esposa. E ele Sim. faleceu. Ela veio com a escritura do imóvel falar comigo, ela me trouxe a escritura, o certificado de óbito, certidão de óbito, lá da Colômbia, Ok. e me pediu para fazer, então, a transferência da escritura 100% para o nome dela. Eu falei para ela, eu posso fazer isso para você, mas a senhora sabia que tem que pagar imposto de herança? Quando eu falei para ela quanto era o valor do pagamento do imposto de herança, eram 93 mil dólares aproximadamente. Quase Ela teve um começou, infarto. ela começou a chorar no meu escritório. Ela disse que ela não tinha dinheiro para poder pagar isso. Resultado, Sim? nós tivemos, escuta só, essa é a parte triste da história. Nós tivemos que Hum, vender o imóvel para levantar os valores para poder pagar o IRS americano. A mim me deu uau. muita tristeza ter que fazer um trabalho como esse, sobretudo quando eu sei que se eles tivessem me contactado no momento de terem comprado o imóvel lá atrás, Sim. eu teria proposto fazer aquela estrutura societária, tributária e sucessória adequada para as necessidades deles. Incrível, incrível, incrível. Nossa, realmente é. Não sei nem o que dizer. É muito Tá? triste mesmo, né? A pessoa já está passando por um luto, né? Uma tristeza enorme de perder ali o seu parceiro ou parceira e depois ter que se desfazer dos bens para poder pagar essas dívidas. É muito triste. Tem uma pergunta aqui do Vitor.
Seria possível somente criar a holding para fazer os investimentos? Talvez Sim, você mas você não entenda. deveria fazer. A holding Uhum, que nós montamos, ela é uma empresa feita exclusivamente como proteção patrimonial, como blindagem patrimonial. É certo uhum, que as empresas holdings que eu monto têm uma objeto social, que fala no Brasil, ilimitado. Então, você pode fazer o que você quiser com essa empresa. Você pode abrir uma conta bancária, você pode comprar imóveis, você pode investir em negócios no Brasil, você pode ter uma conta bancária em Miami, uhum, onde você quiser. Agora, eu sempre, outra vez, eu sou advogado, e a mim me pagam para eu me preocupar pelos meus clientes. Então, o que geralmente eu faço no transcurso da minha representação legal, uhum, eu tento proteger o patrimônio do meu cliente, blindando cada operação que o meu cliente faz. Então, outra vez, sim. utilizando o exemplo que eu acabei de falar, se você vai comprar imóveis nos Estados Unidos, a gente monta uma estrutura com esse propósito. Se você quiser investir em imóveis comerciais, você deve ter uma outra estrutura. Se você quiser ter uma Sim. empresa operacional, um negócio aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para aplicar para um visto, que a gente pode até fazer um outro webinar a esse respeito, né? Como você pode obter um visto de Isso seria trabalho maravilhoso. investindo em negócios nos Uhum, Estados Unidos. Eu faço uma terceira estrutura, Vitor. É assim que eu faço. Eu faço estruturas separadas, porque daí eu tenho certeza de que fazendo essas estruturas verticais, que não se mexem, eu nunca uhum, vou eu nunca vou comprometer todo o patrimônio do meu cliente. Na pior das hipóteses, se houvesse algum tipo de problema, que até hoje eu nunca tive, em uma das uhum. estruturas, isso não vai contaminar as outras estruturas dos meus clientes. Ok. Não, perfeito, perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Temos aqui outra pergunta do Madeira Juarez. Para investidor estrangeiro, os Estados Unidos tem alguma taxa especial, incentivo para compra? Ah, não, Não mas sei se também seria. não tem nenhuma taxa de incentivo, mas tampouco tem uma taxa de penalidade. Não sei se isso serve como consolo. Quer dizer, você paga o mesmo de imposto que os americanos pagariam. Agora, uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: quando nós montamos as estruturas societárias dos meus clientes, sobretudo aqueles que vão comprar imóveis, que é o tema dessa conversa, dessa conferência de hoje, ah, Uhum, as estruturas que eu monto, sendo LLCs ou corporação, fazem com que o meu cliente ajude o meu cliente a pagar menos impostos nos Estados Unidos. Por quê? Parte dos uhum, serviços que a gente oferece, depois das estruturas montadas e depois do imóvel adquirido, é a uhum. contabilidade do imposto de renda. Então, como nós Oh, tá. trabalhamos basicamente, só com estrangeiros, a gente conhece mais a fundo a legislação americana no que tem a ver com os interesses de estrangeiros que Uhum, investem nos Estados Unidos. Então, sob esse ponto de vista, sim, eu posso dizer para você que existem algumas deduções adicionais uhum. que a gente pode fazer, que a gente pode agregar na declaração de Sim. imposto de renda das empresas americanas, de forma que o meu cliente pague, ou ele pague menos imposto nos Estados Unidos, ou muitas vezes o Uhum. que acontece é o cliente acaba não tendo que pagar nenhum imposto de renda nos Estados Unidos. Porque a gente consegue zerar Interessante. o valor Uhum, do lucro bruto com as despesas que uhum. ele vai ter de manutenção daquele imóvel. Tá. Então, esse é um tipo de uma estrutura que ajuda o investidor a pagar menos impostos aqui nos Estados Unidos. Quando nós fazemos a estrutura, eu posso garantir para vocês que essa estrutura Uhum. absolutamente ajuda eles a pagarem menos impostos. Que maravilha, que ótimo. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas que, não, eu não vou pegar um advogado, não, eu não vou fazer isso, porque achando que vai economizar dinheiro. Na verdade, não vai, porque lá na frente vai pagar muito mais, como foi a sua história aí que você contou da sua cliente, né, que infelizmente. Então as pessoas têm que mudar também essa maneira de pensar, né? Você tem que ter o profissional ali do seu lado te orientando para que você, né, não corra esse risco lá na frente, né? Não ficar com esse, não, mas eu tenho que pagar para isso, pagar. Não, você não está pagando, você está se protegendo e está investindo em você, né? E olha aí quantas dicas, né, maravilhosas que você, como um advogado nessa área, você consegue ainda ajudar as pessoas a se proteger do imposto de renda, que é uma das coisas que todo mundo tem medo, não importa em que lugar do mundo você vive, né? Sim, mas quando a gente faz o trabalho de forma competente e dentro da lei, não há absolutamente nenhuma razão para ter temor. O grande X da questão é você estar nas mãos de profissionais competentes que podem
efetivamente vir à tona e ajudá-lo nessa gama de escopos bem completo, vamos dizer assim. Infelizmente, Sim. o que eu vejo aqui, outra vez, é muita falta de conhecimento, porque a maioria dos profissionais que trabalham, nós estamos falando de imposto, a maioria dos Sim. profissionais que trabalham com esse tipo de trabalho, estou sendo redundante aqui, eles têm a experiência do beabá. E, basicamente, a Aham. experiência que a maioria desses contadores tem é na representação de americanos. Aí, sim, existe uma grande diferença na aplicação das nossas leis tributárias para com os estrangeiros. Não que a lei seja diferente, eu já disse isso. Não existe Uhum. benefícios e não existem prejuízos para vocês terem estrangeiros. Mas existem certas cobranças, existem certos gastos que podem ser Uhum. aplicados que a maioria das pessoas desconhece porque não trabalham na representação de estrangeiros com muita frequência nos Yeah. Estados Unidos. E é aí que a gente Não. pode vir ajudar. Ajudar. Não, perfeito, perfeito. Já temos aqui o pedido aqui, ó, para fazer uma live a respeito de investimento para aplicar para o visto. Aí, ó, já estão te cobrando a próxima live. Eu acho inclusive, uma tremenda de uma boa ideia, porque, Aham. amigos, o nosso campo de imigração é a mesma coisa. A maioria de vocês, eu tenho certeza que, vendo o vídeo no YouTube, eles são YouTube no Brasil, fazendo um Google search, você acaba descobrindo Aham. pedacinhos Ah, é de vistos verdade. aqui e ali, mas existe uma infinidade de tipos de vistos que às vezes você poderia ser elegível para receber e você É, não sabe, simplesmente desconhece. porque nunca consultou um profissional da área para poder lhe assessorar adequadamente. Com muito prazer nós podemos fazer isso. Verdade, verdade. Não, com certeza. Vamos depois olhar nossas agendas e vai ser um prazer, Vitor, poder estar fazendo essa live, esclarecendo dúvidas, né, e ajudando as pessoas a cada vez mais se educarem, se orientarem, né, que isso é uma coisa muito importante. Se educar tem que ser a prioridade número um. Perguntar, Sim, perguntar para profissionais, né? Que nem é. sempre temos aí a chance de ter um profissional como o Dr. Menezes aqui, respondendo as nossas perguntas, tirando as nossas dúvidas. Isso é maravilhoso. Muito Sim. bom, muito bom. Eu gostaria de fazer só um comentário adicional. Claro? Gente, nem a Elsa me paga a mim, nem eu pago a ela para falar isso, Sim, tá? A gente, nós somos simplesmente companheiros de trabalho. sim. Mas eu acho que o maior investimento que o estrangeiro deveria fazer nos Estados Unidos é buscando, nesse caso, um assessor imobiliário internacional com experiência. Tá? Esse é outro Isso. ponto. Existem infinidades, centenas, milhares de profissionais do ramo. Nem todo Verdade. mundo tem o conhecimento específico de como propriamente representar os interesses de um estrangeiro nos Estados Unidos. Mas, sobretudo, nós estamos fazendo esse evento em português para a comunidade que fala português, obviamente, para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, aqui mais Uhum. aí, Príncipe, que mais tem aí? Mas esqueci os outros países, mas Ilha da Madeira, que mais? Isso. Aham. Açores, eu quero conhecer os Açores um dia, dizem que é muito bonito. Mas existe uma forma específica de vocês investirem nos Estados Unidos. Que se vocês contratarem um profissional que não fala o seu idioma, que não conhece a sua cultura, que não tem ideia da expectativa de como um cliente Isso. de língua portuguesa gosta de investir nos Estados Unidos. Vão mostrar produtos para vocês que simplesmente não vão ser do seu agrado, vão Não. mostrar produtos para vocês que talvez não sejam rentáveis, vão mostrar produtos para vocês que deixem você bem desapontados no final das contas. Então, Uhum. o que eu gostaria de deixar aqui como dica principal é selecione com quem você vai trabalhar. Faça perguntas para essa pessoa. Conheça o know-how, né? O conhecimento Yeah. técnico que essas pessoas têm dentro da Uhum. sua área de atuação, para que você não cometa o erro de muitas pessoas com as quais eu me encontro, de haverem trabalhado com, outra vez, a pessoa que tem um escritóriozinho pequenininho e o cara, por exemplo, é contador no Brasil. Isso acontece muito. E tem um escritório Aham. de contabilidade aqui, ele não é contador formado aqui nos Estados Unidos, e você nem sabe disso, porque você não sabe qual o nosso sistema de licenciamento, Uhum. a licenciatura para você poder operar como contador. Eles se auto-intitulam contadores, mas às vezes o nível do Não conhecimento são. técnico que eles têm é meio limitado. Mesma coisa com corretores, mesma coisa com advogados. Tá? Isso serve para todo mundo. Façam Uhum. perguntas para essas pessoas,
escutem o que eles têm para dizer e façam uma avaliação. Espera aí, sim, o que essa pessoa está me dizendo está me agregando coisas que eu não sabia. Essa pessoa sim. sabe. A Elza conhece o sistema, ela tem tantos anos de experiência, ela já fez isso. Quer dizer, eu acho que no final das contas, o maior investimento que você tem que fazer, senhor cliente, é em você mesmo. É protegendo-se, tendo certeza de que você vai estar cerceado de uma equipe de profissionais que literalmente vão segurar você pela mão e galgar Uhum, passo a passo, né, até verdade. alcançarem o objetivo final. Quaisquer que Uhum, sejam os seus objetivos finais. Comprar um imóvel de residência, ou segundo ou uhum. terceiro, o imóvel comercial, abrir um negócio nos Estados Unidos, comprar um negócio nos Estados Unidos, comprar uma franquia nos Estados Unidos, pedir visto ou não pedir visto, mas é super Sim. importante a seleção dos profissionais com os quais você irá trabalhar. Não, isso é perfeito. Tudo que você falou aí, eu assino embaixo e essa é a minha metodologia, né? E como você falou, nós poderíamos estar aqui fazendo uma live em inglês, né? Muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas poderiam, entendem o inglês, mas a linguagem é tão técnica, né? Que às vezes vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, ou vai achar que entendeu. Então isso é maravilhoso, é uma das razões que eu decidi começar a fazer lives no nosso idioma, né, em português, para que eles possam se sentir à vontade, entender, mesmo que a terminologia seja complicada, mas vai poder fazer perguntas, né, falar, não, eu não entendi direito, me explica isso, e saber que tem profissionais aqui que falam o seu idioma, que estão dispostos a te ensinar, entendeu? É isso aí, legal. Aham, parabéns. Uhul, português. Isso mesmo. Porque nós temos profissionais de todas as áreas. Né? Eu poderia estar aqui como uma corretora falando com vocês a respeito dessas coisas, mas eu não chego nem perto disso aqui, do que o doutor Menezes sabe, que é a área dele. Então, isso também é uma outra coisa muito importante. Cada profissional fala da sua área. Né? Vocês querem ver casas, vocês querem ver as propriedades, isso é comigo. Né? Vocês querem a área legal, como vocês podem se proteger? É com o doutor Menezes. Então, por isso que a coisa maravilhosa de ter um time que fale português, que está aqui, que sabe das regras, das leis aqui desse país, mas que também entende esse nosso jeitinho brasileiro, né? Que a gente possa se sentir tão confortável, né? Porque eu não sei isso com você, doutor Menezes, mas comigo falo inglês sem problema, mas quando alguém chega e que fala assim, eu falo português, eu falo, ai, que maravilha. Todo mundo gosta de falar o seu idioma natal, Sim, não há dúvida. E o que nós tentamos fazer é justamente moldarmos a forma com a qual nós trabalhamos aqui nos Estados Unidos. Obviamente, nós somos advogados americanos, licenciados aqui na América, o nosso sim, idioma principal é o inglês, mas, obviamente, a gente dá para perceber que a gente trabalha o estilo latino, vamos dizer assim, entendeu? E baseado nessa premissa, a gente atua com clientes que falam português e também espanhol, porque obviamente é um outro idioma que a gente isso. aprendeu a Uhum. falar ao longo dos anos. Inclusive, até um saludo para meus amigos que falam espanhol, que estão mirando esse vídeo. Eu reconheço o nome de algumas pessoas com as quais eu trabalho, que Bem-vindos estão todos. participando dessa live, e você veja só, falam espanhol, mas estão participando de um evento em português para aprender outro idioma e para aprender um pouquinho mais também sobre a forma correta de fazer negócios nos Estados Unidos, o que é excelente. Ai, que bueno. Bem-vindos todos. Isso é muito bom. Temos um comentário, né, aqui, que o pessoal falando português, yuhu, parabéns, a Carol. É praticamente uma aula gratuita sobre muitos conhecimentos, do qual aqui no Brasil, né, ela está lá no Brasil agora, muitas vezes não temos a oportunidade de conhecer, né, o que é verdade. Legal, Nurse, estamos batendo palmas. Que legal, gente, que bom que vocês não imaginam como que isso ajuda a gente também, né, a saber que nós estamos podendo contribuir, né, com isso com vocês. O Madeira Juarez aqui, ui, perdi a pergunta, tá aqui. Dependendo do investimento, há possibilidade de adquirir documento nos Estados Unidos? Que é a questão, acho Sim, que do visto, né, que você disse. sim. Sim, mas eu não vou falar sobre isso, porque isso é para Não outra hoje. live. Isso, Você, surpresa, pessoal. vocês precisam mandar mensagens para a Elza. Elza, pelo amor de Deus, vamos fazer esse outro evento falando de Isso visto, de aí. investimento. E com muito prazer a gente pode fazer. Mas a resposta é sim. Obviamente, dependendo do tipo de Uhum, investimento que você faça nos Estados Unidos, você pode abrir as portas para receber ou um visto de trabalho ou até uhum. mesmo o Green Card, uma residência Olha aí. permanente.
Que maravilha. Olha quantas dicas, pessoal. Quantas dicas maravilhosas. A Legal Nurse disse novamente calor latino, muita atenção, muito respeito. Com certeza, muito obrigada. Ai, que bom, que maravilha. Doutor Mendes, eu acho que nós falamos, eu acho que tipo assim, não tudo, mas o que estava aqui dentro do nosso plano para hoje, né? Não sei se pulamos alguma coisa, se tem mais algo que você gostaria de dizer para as pessoas que estão aí. E eu, da minha parte, só quero agradecer muito, muito mesmo por você ter separado esse tempinho aí, com todo o carinho, com toda a atenção para esse público aqui. E eu deixo com você agora para se despedir, mais alguma coisa que você queira dizer para esse pessoal que está nos ouvindo aí. Claro que sim, Elsa. Outra vez, aqueles que não tiveram a chance de ouvir todo esse webinar podem voltar ao início. Eu sei que você vai postar na sua página Sim. principal. Aquelas pessoas que já trabalham conosco, que são nossos clientes de longa data, eles conhecem a fundo todos esses temas que nós mencionamos hoje, Uhum, a forma societária correta de investir em imóveis nos Estados Unidos, ou a imputação do imposto tributário nos Estados Unidos, como pagar menos uhum, imposto nos Estados Unidos, a proteção sucessória, que é super importante, advindo do imposto de herança que eu mencionei. aham, Quer dizer, ouvindo outra vez, eu acho que muitas das informações que a gente compartilhou rapidamente hoje vão ser mais fáceis de serem compreendidas. E, obviamente, aquelas pessoas que, porventura, ou ainda têm alguma dúvida, ou gostariam de marcar uma consulta pessoal uhum, conosco para a gente discutir a situação pessoal específica sua e da sua família, fique à uhum, vontade para entrar em contato conosco. A Elza disse que vai colocar o meu e-mail, o nosso número de WhatsApp que nós temos, para que vocês façam uma uhum, consulta conosco. E, de sim. resto, nós estamos aqui à disposição para vocês, para ajudá-los naquilo que for necessário. Quem sabe na próxima live a gente fala, então, sobre vistos de Vistos. trabalho e green card por investimento nos Estados Unidos. Maravilhoso. Já temos até o título, gente. Olha aí. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais só para ver a data, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por você ter ficado aqui conosco, ter participado. A Carol falando live incrível, obrigada. Nós que agradecemos, né, pela participação de vocês. E qualquer dúvida, como ele disse, entre em contato comigo, entre em contato com ele. Todas as informações vão ficar na biografia lá da live, quando ela subir no Instagram. E, ó, um beijo, boa noite para vocês e até a próxima live. Tchau!